Escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheça as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas está morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, pois, se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Verso 4. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não os contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, meus queridos. Dando continuação às cartas da igreja da Ásia aqui em Apocalipse, a igreja de Sardes, a localização geográfica dela, ela ficava praticamente num monte quase que inacessível. Era como se fosse a Ilíada de sua época. E por conta deles serem um povo quase que inacessível aos outros povos, o que os historiadores, teólogos vão dizer que eles eram um povo extremamente arrogantes, orgulhosos, que se achavam melhor do que os demais. Eles pensavam que eles jamais poderiam ser invadidos por um outro povo, sendo que historicamente eles foram invadidos 2 vezes. Para você ver, né? Não há altivez o suficiente que o homem não nos alcance se nós não estivermos em Deus. Talvez a arrogância que fazia parte dessa cidade moldou também o caráter de muitos da igreja, porque eles não tinham noção real de suas fraquezas. E é isso que acontece, na maioria das vezes, conosco. Não temos uma noção real do quão fracos nós somos, suscetíveis ao pecado, por conta, às vezes, de frequentar a igreja há tempos, acabamos nos achando melhor do que o outro. E aquele discurso de Pedro, lembra, Senhor, todos podem te negar, menos eu. Às vezes está bem na nossa boca. Eu, por diversas vezes, já disse, não, isso aqui todos podem fazer, eu jamais. Aí Deus precisa fazer conosco aquilo que fez com Pedro, para que nós possamos reconhecer que, de fato, precisamos dele para tudo. Os cristãos de Sardes, eles pensavam estar vivos, mas o que Jesus diz a respeito deles é que eles estavam mortos. Em que sentido? O perigo dessa igreja que não era a heresia, não eram os ensinos de Jezabel, não era aquilo que vinha de fora, a perseguição. O problema daquele povo que estava na igreja era que eles estavam na igreja certa, mas mesmo assim não tinham nascido de novo. Se você tem acompanhado as últimas pregações de Apocalipse, você tem notado que tudo que aconteceu com essas igrejas, diferentemente do que muitos acreditam, né, que cada igreja é uma época da nossa história, uma dispensação, não é. Todas as igrejas têm a ver conosco hoje. E o que mais se assemelha às igrejas reformadas, principalmente, do que isso daqui? De pessoas que acham que estão vivas porque não têm problemas com heresia, mas ainda assim acabam estando mortas. Eles não sabiam que estavam perdidos. Essa é a tristeza de muitos que estão dentro das igrejas. Eles não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, eles tiveram um encontro com uma religião. Eles tiveram um encontro com um clube de amigos, com pessoas que eles gostam de estar juntos, com um local de culto que eles gostam de frequentar, com músicas que eles aprenderam a cantar, com sermões que eles aprenderam a gostar de ouvir, mas ainda não tiveram a experiência que todo cristão necessita ter primariamente, que é a experiência do novo nascimento. É por isso que aqui a pregação é justamente para os crentes, porque o perigo ali era não saber que eles estavam perdidos. Este é o problema de muitos hoje também. E com base nisso, hoje eu quero passar alguns princípios. Põe ali o primeiro, por favor. Primeiro, eles tinham nome de vivo, mas estavam mortos, como nós lemos aqui. O combate aqui é a religiosidade vazia. Pessoas que eram apenas religiosas e boas religiosas. Não faltavam a cultos em dias de chuva como esse. Tinham esse livro na estante de sua casa.
ouviam sermões que falavam a respeito deste livro, frequentavam uma boa igreja, tinham até o nome de cristãos. Todavia, estavam perdidos. Talvez essa seja uma das maiores tristezas do meio evangélico hoje. Eles não seguiam o livro de Allan Kardec. Não. O livro correto, as pessoas corretas, mas mesmo assim faltava o novo nascimento. Isso vale para todas as igrejas, todas, sem exceção. E é claro, hoje vale uma crítica construtiva, principalmente a nós, cristãos reformados. Não é isso que nós nos vangloriamos, que nós não temos problemas com heresias, como eu preguei domingo a respeito do Espírito Santo, sobre os nossos irmãos pentecostais, como entendem e interpretam a Bíblia totalmente diferente daquilo que historicamente se foi interpretado. O que nós falamos quando nos deparamos com esses erros? Nós não somos assim. Nós somos ortodoxos, nós temos uma reta doutrina, não somos heréticos. Talvez o maior problema seja justamente aqui, é conosco. Pessoas que se vangloriam de terem participado de uma escola bíblica desde criança, ter participado da juventude da igreja, culto de jovens, mas mesmo assim estarem mortos. Para que você possa perceber a dificuldade que muitas vezes nós, pregadores, temos quando nós vamos pregar para crentes. Porque eles não querem ouvir mensagens sobre salvação, mensagem do arrependimento, porque eles dizem, não, isso aí eu já aprendi. É a primeira coisa que eu aprendo lá atrás. Não preciso ouvir mensagem do arrependimento. Isso é um engano. Eu lembro o pastor Paul Washer, uma vez ele está em uma conferência, se não me engano, e ele diz assim, eu creio que o nosso Deus, ele é poderoso para salvar prostitutas, ladrões, adúlteros, homicidas. Eu creio também que Deus é poderoso para salvar os crentes. Na hora que ele fala isso, as pessoas caem na gargalhada. Ele espera as pessoas pararem de rir e diz assim, por que vocês riram? Estou falando de vocês. Muitos dentro das igrejas estão perdidos. E a Escritura é recheada desses exemplos. De pessoas que talvez tiveram uma vida toda no lugar certo, mas mesmo assim não tinham tido um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Mateus capítulo 3, verso 9, olha o que vai dizer. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Não era disso que os fariseus se vangloriavam? Que os judeus se vangloriavam? Nós não somos pagãos, nós temos um pai, o pai da fé, Abraão. E olha o que Jesus diz a eles. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Não fiquem dizendo, temos para o pai Abraão, ou seja, nós temos a doutrina certa, a igreja certa, o povo certo, porque até de pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Você mostra que você é um cristão genuíno, sabe quando? É através dos seus procedimentos, do seu comportamento, do quanto você pratica esse livro ao qual você diz que crê. Porque se você apenas tem um conhecimento teórico e não aplica nada disso na sua vida, tem algum problema com você. Confissão correta, mas frutos antagônicos daquilo que você crê, provam na verdade o contrário, que você não é filho de Deus, coisa alguma. Olha o exemplo de Judas. Judas andava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus, expulsava demônio. Pastor, a Bíblia não diz isso, não diz. Diz que os discípulos, que os apóstolos expulsavam demônio. Não diz os apóstolos, vírgula, Judas. Ele estava ali. O mestre dele era o mestre correto. As pessoas ao seu redor, pessoas corretas. E o que Jesus vai dizer a respeito dele? Filho do diabo. Filho do diabo. Porque ele era alguém que ouvia o sermão correto, mas a sua vida não reproduzia aquilo que ele aprendia. Tanto é que ele era o tesoureiro, ele era o encarregado de cuidar dos pobres, mas ele não estava nem um pouco preocupado com os pobres. A grande preocupação de Judas qual era?
era apenas cuidar da bolsa, porque cuidando da bolsa, do dinheiro, ele poderia passar a mão no dinheiro para si mesmo. Tanto é que ele traz Jesus justamente por dinheiro. Tem um outro episódio interessante em João capítulo 3, verso 3. Ouvi, abaixa um pouquinho só o retorno para mim. Em João, só um pouquinho só. Aí tá bom. Aumenta só um pouquinho para mim. Um pouquinho só. Aí tá bom. João capítulo 3, verso 3, aquele episódio onde Jesus ele tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos ele era mestre da lei. Ele não era membro de igreja comum, não. Ele era quem ensinava as outras pessoas. Desde criança tinha aprendido o caminho. Olha o que diz. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo. Jesus tinha falado para ele a respeito do novo nascimento. Lembra? É necessário vos nascer de novo. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse, Nicodemos, você é mestre em Israel, mas mesmo assim você está perdido. Você precisa se converter. Ora, se alguém que era mestre em Israel precisava se converter, seria muita audácia da nossa parte achar que todo aquele que se diz cristão é de fato cristão. Paulo diz, nem todo que de fato se diz de Israel é israelita. Não. Alguns que estão apenas junto com o bando, com as pessoas, mas no caminho errado. A maior resistência ao evangelho não foram as prostitutas nem os ladrões. Foram os religiosos, aqueles que se achavam corretos demais, aqueles que se achavam salvos, mas na verdade não eram. Eles, lembra a respeito dos fariseus? Irmão, eles carregavam versículos bíblicos na testa, literalmente. Prendia na franjinha do cabelo, no braço, porque eles interpretavam de forma literal, quando a Escritura diz, né? E essas palavras vocês serão por frontal diante dos seus olhos. Então eles pensavam, então eu preciso rasgar um pedacinho do versículo, faço uma trancinha, amarro e tudo certo. Eles eram literalistas demais, só que o fruto de sua vida era contra aquilo que eles professavam crer. O fariseu era um grupo que ficava ofendido com a pregação do pecado. E é isso que acontece com os crentes hoje. Eles não suportam ouvir essa pregação, porque eles acham que eles já passaram dessa fase. Por que você acha que eles achavam que não tinham pecado? Porque eles se achavam bons demais. Era o problema desses da igreja de Sardes. Somos bons demais. Se achavam ricos, mas na verdade eram pobres. Daí quando você chega em um culto de domingo ou de quarta e você confronta o pecado do povo, eles dizem assim, eu várias vezes já ouvi, pastor, mensagem evangelística tem que pregar para novo convertido, para ímpio. Isso diz o rapaz que dorme com a namoradinha, isso diz o jovem que não consegue se sujeitar aos pais, isso diz o membro com 10 anos de igreja que é escravo da pornografia. Mas ele diz, não, essa pregação não precisa. Quem disse que não? Isso diz aquele que é desleixado com a igreja local, que não está preocupado em ajudar com nada, apenas ouve a palavra, mas não obedece. Um dos indícios palpáveis de que nós somos filhos de Deus é se nós obedecemos os mandamentos. Não é isso que Jesus diz? Aquele que me ama guardará os mandamentos. Só que a Crentolândia hoje, o que eles dizem? Não, nós estamos na era da graça. Eles acham que estar na era da graça, você não precisa obedecer mais nada. É um equívoco. Não estou dizendo que seremos perfeitos, claro que não. Mas sempre buscar a obediência. É por isso que o novo nascimento é algo espiritual, é um milagre que Deus precisa fazer. Porque o cristianismo não é apenas você dar ensino a uma congregação. O cristianismo começa com Deus vindo do céu, tocando o coração de seres humanos pecadores como nós, para que aqueles porcos venham a ser transformados em ovelha, para que daí então eles de fato possam obedecer. O segundo é o seguinte, o cristão e suas obras. Você pode acompanhar comigo? Versículo 4 e 5. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Como que Deus sabe que aqueles, entre aspas, cristãos estavam mortos?
Por suas obras? Pelo procedimento que eles tinham diante das outras pessoas? Em Apocalipse capítulo 19, verso 8, vai dizer que a roupa branca simboliza os atos de justiça do cristão. Irmãos de Sardes, eles tinham nome de vivo, mas estavam mortos. Isso era notório, porque aquilo que eles professavam crer não era aquilo que eles faziam diante da sociedade. Eu vou apresentar para você um homem chamado Paulo. O apóstolo Paulo ele diz assim: porque pela graça sois salvos, não é pelas obras. Nós sabemos disso. A nossa salvação não é por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez por nós. Pela graça sois salvos. Aí algumas pessoas ouvem isto, dizem assim: está vendo? Eu não preciso dar o dízimo para ser salvo. Eu não preciso frequentar todos os cultos para ser salvo. Ser fiel no casamento, ser honesto, não mentir. Porque pela graça sois salvos. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Ou seja, ele dá um jeitinho de distorcer. Isso é heresia. É você pegar um ensino e dar uma distorcida nele. Então eu vou mostrar para você outro homem, Tiago. Tiago ele diz que a nossa fé sem obras é morta. Você diz que tem fé, mas a sua fé ela não é transformada em boas obras de forma prática, você não tem fé coisa nenhuma. Tiago capítulo 2, verso 18, ele vai dizer assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Você está dizendo que você crê em Deus? Que você tem fé? É isso? Ah, tá bom. Mostra para mim a sua fé sem obras. Eu, com as minhas obras, eu vou mostrar para você o que é fé de verdade. É claro, contribuir na igreja não salva ninguém. Não salva. Mas aquele que foi salvo, contribui. Ser fiel ao cônjuge não traz salvação. Mas aquele que foi salvo é fiel. Ser honesto não é um passaporte que nos leva para o céu, mas por conta de nós termos recebido esse passaporte gratuitamente, pago pelo sangue do Cordeiro, nós seremos honestos. É assim. Agora, imagina um absurdo. Um homem vai lá, trai a sua esposa, e a sua esposa fica brava, furiosa, e diz: por que você fez isso? Você disse que me amava, que você era cristão. E ele responde assim: não tem nada a ver. Eu não vou para o céu por conta da minha fidelidade a você. Eu vou para o céu por conta daquilo que Cristo fez. Você ainda usa a Bíblia para corroborar com a sua prática pecaminosa. É claro que ele não vai para o céu por conta da sua fidelidade. Mas aquele que o céu adentrou em seu coração, é claro que ele vai ser fiel. É claro que ele vai ser honesto. É claro que ele vai ter boas obras. Se você diz ter fé, mas não obedece à Escritura, o que a Bíblia diz é que você é um ímpio disfarçado de crente. É isso. Martinho Lutero ele diz: a lei nos leva a Cristo para sermos salvos. Cristo nos leva de volta à lei para sermos santificados. A lei ela nos leva a Cristo porque nós nos vemos diante desses mandamentos impossíveis de se cumprir pela força do nosso braço e nos vemos perdidos. Então a lei nos leva a Cristo, que nos justifica. Cristo, depois de nos justificar, nos manda de volta à lei, para que nós venhamos a obedecer pela força de teu Espírito. E terceiro, põe ali para encerrar, por favor. Só um detalhe, né? Aqui diz: de modo nenhum riscaria o seu nome do livro da vida. Alguns pegam essa passagem aqui para dizer: está vendo, pastor? É possível sim perder a salvação? Claro que não. O que nós temos aprendido desde o primeiro capítulo de Apocalipse, da primeira ministração, devemos usar as passagens claras para interpretar as passagens mais difíceis. E toda a Escritura, em uníssono, diz que é Jesus que nos dá a salvação, e é Ele que mantém a nossa salvação. Então não corremos o risco de perdê-la, pode ter certeza. Não é isso que Ele diz? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E o terceiro princípio é esse: a igreja precisa de um milagre. A igreja que eu digo, nós aqui precisamos de um milagre. Só Deus tem o poder de fazer um morto
levantar. Só o Senhor. Aqui na igreja nós podemos tratar o doente, o enfermo. Aqui na igreja nós podemos guiar um cego no seu caminho. Nós podemos ensinar nossas crianças. Agora, o morto precisa muito mais do que ensino, ele precisa de uma outra vida nele. E o que a Escritura diz é que todos nós, sem exceção, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ou seja, aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus. O que a Bíblia diz é que essas pessoas estão mortas. É isso que todo pastor, quando ele chega para pregar, ele deve ter em mente. Quando há pessoas que não são convertidas, ele está pregando, na verdade, é para morto. Lembra aquele episódio de Ezequiel 37? Onde ele chega diante de um vale de ossos secos, e Deus diz para ele: profetiza, filho do homem, profetiza. Esta é a congregação de qualquer pastor. Ossos secos. Ele pode fazer tudo que está ao seu alcance. Pode estudar das 6 da manhã à meia-noite. Ele pode treinar oratória. Ele pode dominar o hebraico, o grego, o aramaico. Todas essas coisas. Se ele não chega diante do púlpito, sabendo que a congregação é um vale de ossos, que Deus precisa fazer com que eles vivam, tudo aquilo que ele fez é inútil. Lembra Paulo? A Bíblia diz que Paulo prega e Deus abre o coração de Lígia. Calma aí. O apóstolo Paulo, ele estudou a vida inteira na melhor faculdade rabínica da época, converteu, maior pregador que nós conhecemos, 3 viagens missionárias, mais a viagem a Roma, um homem de uma sabedoria fora do normal. Tanto é que Paulo é uma das pessoas mais influentes no mundo até hoje. Mais influentes. Este homem, ele prega com sua sabedoria. E ainda assim, é necessário que Deus toque o coração de uma mulher para que ela possa se render ao Evangelho. É assim que eu e você somos. Não somos nada sem o Senhor. Você necessita de Deus, meu irmão, para tudo. Você não consegue, não pense que, olha, eu preciso ir ao culto, eu preciso ouvir a pregação, então chegar em casa e apenas colocar em prática aquilo que o pastor diz. As coisas não são tão simples assim. Você não consegue fazer isso na sua própria força. Não pense que você vai vir, eu tenho que amar o próximo, então eu vou chegar e vou amar o meu vizinho que eu tenho um problema com ele. Eu vou chegar e vou perdoar aquele irmão que faz anos que eu não tenho comunicação nenhuma, que eu não falo com ele. Não, as coisas não são tão simples assim. O que a Escritura diz é que você precisa ouvir a pregação do Evangelho e depois disso você precisa falar: Senhor, eu não consigo na minha força, mas capacita-me, que teu Espírito Santo me dê força para colocar aquilo que eu aprendi em prática. É assim que todos nós precisamos fazer. Sabe o que sustenta o meu casamento até hoje? Esse ano faz 20 anos que eu estou com a minha esposa. 20 anos. Eu tenho mais tempo com ela do que de vida solteira. 20 anos. Desde os 15. Sabe o que sustenta o meu casamento? Não é a minha sabedoria. E não é a paciência dela, que é muito mais paciente que eu. O que sustenta a nossa união é que nós reconhecemos que somos 2 pecadores morando debaixo do mesmo teto e que se a graça de Deus não for sobre nós, não duraríamos 6 meses. Acho que foi o Ronaldo Fenômeno, né, que casou, 1 mês, separou. Não duraríamos nem isso. Precisamos da graça de Deus sobre nossas vidas. Quando eu venho aqui e prego sobre submissão, por exemplo, sobre perdão, sobre contribuição, sobre fidelidade, sobre santidade, eu não quero apenas que vocês entendam aquilo que eu disse. Eu venho orando, já em casa, dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Se o Senhor, através do teu Espírito Santo, não tocar o coração daqueles irmãos que estarão lá, primeiro tocar o coração dos irmãos para que eles possam ir. E depois que chegarem lá, se o Senhor, através da tua palavra, não tocar o coração dessas pessoas,
eu não posso fazer nada. É por isso que nós vemos muitos pastores que quase que chocam o ovo no púlpito, tentando gerar um emocionalismo fraudulento nas pessoas, achando que aquilo é Deus, sendo que não é. Eu toda vez que eu me levanto para vir pregar no dia de culto, eu tenho certeza que eu vou fazer algo que eu não dou conta. Eu tenho certeza que eu venho para fazer algo que é impossível ao ser humano. É por isso que pastor que pode bater no peito, ser arrogante, orgulhoso, dizendo, olha, fulano lá, se não fosse eu pregando, não tinha convertido. Nós somos apenas um instrumento. E como diz aqui, Deus poderia usar até as pedras. Usou até a mula. Usou uma queixada de jumento. Então, às vezes, ele usa o jumento inteiro também, claro. Mas para mostrar para mim e para você que todos nós necessitamos de Cristo. Nós precisamos de um milagre para nos manter no caminho do Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas nós precisamos de um milagre diário para permanecer no caminho de Deus. Porque, convenhamos, tem dia que dá vontade de chutar o balde. Dá ou não dá? Ou só em mim que dá? Jesus, só eu que fui pecador dessa igreja. Não tem dia que dá vontade de cantar a musiquinha do Luan Santana? Eu estou apaixonado, estou chutando tudo. Não dá? Foi igreja nada! Essas loucuras dá em pastor também. Mas sabe o que nos sustenta? É saber que é Deus. Ele, apenas Ele pode nos manter no caminho. Nós precisamos do Senhor para manter nos caminhos. Os ímpios precisam para entrar no caminho. E é só Deus, por meio do evangelho pregado por seus servos, que pode tocar o coração de alguém. Então, nós vamos fazer o que está ao nosso alcance, que é aprender a Escritura de verdade, pregar o evangelho de verdade. E depois que fizermos isso, orar de todo o coração, para que o Espírito Santo possa iluminar a mente e o coração das pessoas fazendo este milagre. O poder de Deus, então, lembre-se, não é pular, saltitar e rolar no culto. O poder de Deus é você ouvir a pregação do Evangelho, é você orar e falar, Deus, o que eu preciso fazer, eu sei. Agora eu preciso que o Senhor me capacite. E então, voltar para casa e colocar em prática o amor ao próximo, o altruísmo, a obediência a tudo aquilo que o Senhor nos ordena, e que a nossa vida venha de fato glorificar a Deus em tudo. Que nós não sejamos como esses irmãos da igreja de Sardes, que eles tinham um nome de vivo, mas estavam mortos, mas que através das nossas vidas, as pessoas possam de fato perceber que o Senhor habita em nós. Amém, meus irmãos?